a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor. Bendiremos o teu nome, ó Pai, não há Deus tão grande como tu. Serviremos só o Mestre, nos rendemos somente a ti, nos rendemos somente a ti. Minha casa e eu serviremos a Deus. Oh yeah, minha casa e eu serviremos a Deus. Como é bom sua voz sempre obedecer, os seus passos seguir, seu querer cumprir, nossas vidas consagradas voltar para o seu louvor, 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 para o seu louvor. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs da Primeira Igreja Batista de Cascadura. Estamos aqui mais uma noite reunidos para o Congresso da Família, cujo tema Conectados em Casa. Desde o dia 15 de março estamos todos juntos, unidos online, mas estamos todos em casa, nos protegendo contra o coronavírus, em quarentena, protegendo os nossos familiares, nos protegendo, e estamos aqui pela misericórdia de Deus, ainda unidos em oração. E ao acabar de ouvir esta música, Minha Casa e eu sinto uma saudade imensa da nossa querida igreja, e já estou ensaiando os pulos de alegria que eu vou dar quando estiver lá de volta, congregando com vocês, podendo dar aquele abraço afetuoso, podendo ter as nossas conversas, os nossos almoços, as nossas confraternizações. Nós estamos agora no segundo dia de Congresso da Família. Ontem vocês ouviram o pastor João Luiz, hoje nós teremos uma outra pregação, e agora eu vou ler a divisa do nosso tema, Conectados em Casa. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio 6, 6, 7. Agora nós vamos louvar ao Senhor com um cântico Perto Quero Estar.
enquanto nós estivermos cantando esse hino, através de um mosaico com vários cantores, louve ao Senhor e pense no momento. Você gostaria de estar perto de quem nesse momento de quarentena? É uma boa reflexão para esse momento. Louve ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração e todo o seu entendimento. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Somente a ti, Jesus. Acabamos de louvar o Senhor com esse cântico belíssimo. Todos nós queremos estar perto do Senhor Jesus Cristo, um dia na glória e junto aos nossos que partiram dessa vida. Agora nós vamos ler a leitura da palavra de Deus que se encontra em Provérbios e em Salmos. A nossa alma espera no Senhor. Ele é nosso auxílio e o nosso escudo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Vive o Senhor. Bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. Nós vamos agora receber 2 convidados. A tecnologia nos permite isso. Mesmo de longe, nós temos 2 convidados que são ministros de música da PIB de Goiânia. São eles Marcos Vinícius Viana e Ana Flávia Albuquerque, que vai nos abençoar com um cântico Onde a Esperança Viva Está. Dos pecados meus é como um fardo nos meus ombros. Perdi batalhas, fraquejei e pouco a pouco me esfriei. Jesus nos revelou onde a esperança vive está e o amor perdura inabalável. A cruz onde ele padeceu, sentir-me abandonada. Eu sei que em Cristo posso ter minha esperança renovada, pois Ele deu-me tanto amor. Onde a esperança vive está
Graça e paz. Como é que estão todos? Esperamos que todos estejam bem. Pela graça do Senhor, estamos nesse sábado reunidos em congresso com o tema Conectados em Casa. Vocês aí mataram um pouquinho da saudade da Rosana. Estão vendo ela aí? Desde o dia 8 de março que vocês não veem ela. E engraçado que enquanto meu cabelo cresce muito e minha barba fica branca, o cabelo dela não cresce e nem fica branco. Como é que pode? São os mistérios do mundo feminino. E com alegria, irmãos, nós estamos aqui celebrando a família, celebrando o nosso Deus, celebrando o Criador. Nesse momento, eu apresento para vocês o pregador desta noite, pastor Paulo Moncalvo, que junto com Luciana, sua esposa, estarão nos abençoando nessa noite. São amigos, são colegas de turma, já temos uma lida também de mais de 20 anos. Atualmente, eles atuam na Primeira Igreja Batista de Mantenópolis, no Espírito Santo, e já trabalharam no interior de São Paulo, já trabalharam na Junta de Missões Nacionais. Eles têm 3 filhos e com certeza ele abençoará a sua vida com uma mensagem que fala sobre família, lógico, e nossos relacionamentos com os nossos filhos. Aproveite esse tempo de reflexão, tome sempre atitudes e decisões para que juntos, conectados em casa, possamos viver sempre conectados uns com os outros, na certeza de que o Senhor está conosco. Amém? Aproveite essa reflexão e daqui a pouquinho eu volto. Graça e paz, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Cascadura, ao pastor Marco e a Rosana também, que Deus os abençoe e a vida dos seus filhos também. Que prazer poder participar desse congresso da família. Quero chamar aqui a minha esposa, Luciana, que vai dar uma saudação também à vida da igreja. Olá, sejam bem-vindos a esse congresso da família. Pastor Marcos, Rosana e família, que Deus os abençoe e que esteja usando a vida de vocês na PIB de Cascadura. Que bom. Deus abençoe. Nós temos também 3 filhos, o Paulo Filho, a Emanuele e o Josué. São todos crianças ainda, um de 13 anos, é uma menina com 11 e o Josué com 7 aninhos, né? Nós estamos vivendo um tempo bom e o tema dessa conferência vai estar falando sobre criação de filhos, né? Criando os filhos conectados com Deus. É um tema que foi passado para mim, que está lá em Deuteronômio no capítulo 6, que diz assim, versos 6 e 7, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo momento nós temos que estar ensinando a palavra de Deus. Me lembro muito bem que quando meu primeiro filho nasceu, logo com uns 2 anos que a gente estava andando de carro, todo lugar que eu ia, eu levava ele comigo. E aí eu estava entrando num shopping que tinha colocado, né, naquela cancela, aquela mulher eletrônica. E aí, quando eu cheguei lá, que apertei o botão para pegar o cartão, aquela mulher falou comigo, muito obrigado, seja bem-vindo. E eu falei, tá bom. E peguei o cartão com pressa para entrar no shopping. E aí, tempos depois, eu estava com a família inteira. Na hora que eu entrei de novo no shopping, que eu apertei o botão, o meu filho reproduziu o que eu falei. Vamos dar logo o cartão. Eu falei, que isso, menino? E depois eu lembrei que eu mesmo tinha falado desse jeito. Os filhos são assim, são a cópia dos pais. Talvez você possa olhar e falar assim, o que eu criei? Né? São seus filhos. Assim são os nossos filhos. Então, quando nós nos deparamos como ser pais nos dias de hoje, é uma tarefa tremenda e uma responsabilidade e um privilégio que o Senhor nos dá. Quando eu fico imaginando nessa tarefa tão difícil e exigente de cada um de nós de sermos pais, eu fico pensando em quem eu vou pegar de modelo. Eu, como pai, eu trago uma cultura da minha família, minha esposa também da sua família, mas nós precisamos entender onde nós vamos buscar esse padrão de sermos pai. Nós sabemos que a palavra de Deus nos orienta. Há somente um pai, que ele é perfeito em toda a história da humanidade, que é Deus. Ele é o nosso pai perfeito. Ele é o nosso pai celestial. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 5, verso 48. Portanto,
sejam perfeitos em amor, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Então, nesse cenário que nós vivemos hoje, de pandemia especificamente, Deus nos está nos dando uma oportunidade de recomeçar a criação dos nossos filhos, os nossos relacionamentos que estavam distanciados. Nós estamos tendo a oportunidade de formar de novo o caráter dos nossos filhos. A nossa relação marido e mulher, nós estamos tendo essa oportunidade de poder ajustar algumas coisas que estavam fora do comum. A gente sabe disso. A humanidade, ela não tinha tempo para nada. Ela não tinha tempo para a família, ela não tinha tempo para si mesmo, ela não tinha tempo para a igreja. E agora a humanidade percebeu que nós precisamos de Deus. Nós temos que olhar para Deus. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da família. Nós redescobrimos que a família é o lugar mais seguro que nós temos, é o melhor lugar que temos e a melhor coisa que Deus nos deu. Então, quando eu penso de criar filhos conectados com Deus nesse tempo, eu preciso aprender com Deus. Conforme a Bíblia diz aqui, o nosso Pai Celestial, esse é o Pai perfeito, é com Ele que eu tenho que aprender. E como é que eu vou aprender isso? Qual é o segredo? Trate os seus filhos da maneira como Deus trata você. É só olhar para a palavra. O Pai Celestial é um Pai perfeito para conosco. A maneira como Deus trata os seus filhos é a maneira como nós devemos tratar os nossos filhos. Se eu for olhar dessa perspectiva, é simples. Eu olhar na palavra de Deus, ver como Deus trata os seus filhos e vou aprender como Ele. Foi assim. Eu fui pastor solteiro. Fiquei 2 anos pastoreando solteiro e eu pregava para a família, eu pregava para os filhos, eu pregava para casais. E as pessoas falavam, pastor, mas como é que o senhor vai pregar? Porque a Bíblia que me dá autoridade sobre isso. Não é porque eu sou solteiro e não posso pregar. A Bíblia nos dá isso. A Bíblia nos dá esse recurso. Então eu preciso observar como Deus é nessa relação com os seus filhos. A maneira como Deus nos trata. E a partir disso, eu posso buscar aqui aplicações da tarefa de ser pais nos dias de hoje. E o que eu preciso entender? Se eu quero ser um pai ou uma mãe como Deus é, eu preciso ser como esse pai que está nos céus. E como Ele trata os seus filhos. Então, a primeira lição que eu quero trazer aqui para nós e refletirmos na nossa vida, eu preciso entender os meus filhos. Se eu preciso ser pai, como o nosso Pai Celestial, eu preciso entender os meus filhos. Deus conhece a cada um de nós. Nós olhamos aqui no Salmo 103, os versos 13 e 14, que diz assim, como um pai trata os seus filhos com bondade, assim o Eterno é bondoso para aqueles que o temem, pois Ele sabe como somos feitos. Lembra-se de que somos pó. A Bíblia traz esse texto aqui para nós de uma maneira esplêndida. Se eu quero ser pai como o meu Pai Celestial, que é um Pai perfeito, eu preciso entender os meus filhos. A Bíblia está dizendo assim, como um pai trata os seus filhos com bondade, assim o Eterno é bondoso para com aqueles que temem, pois Ele sabe como somos feitos. Eu quero me deter aqui nessa palavra feitos. Deus sabe como nós somos feitos. Ele nos entende. Ele está consciente da nossa maneira de ser. Ele entende a nossa personalidade. Ele sabe como nós somos feitos, porque Ele nos entende. Esse aqui é um grande segredo para nós. Eu preciso entender os meus filhos. E se você tem mais de um, você sabe que cada um deles tem uma personalidade. Então eu preciso entender os meus filhos. Provérbios 24, verso 3 diz assim, com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Você sabe qual é a reclamação número 1 dos filhos? Eu, como pastor, atendo muitos adolescentes, jovens, e a reclamação número 1 deles em relação aos seus pais, eles dizem assim para mim, pastor, os meus pais não me entendem. Essa é a reclamação número 1.
E quando eu leio aqui, com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma, Deus diz como princípio básico, a motivação, a fundação da vida dos filhos está em entender como eles são, como cada um é. Eu tenho 3 filhos com 3 personalidades. E eu não posso educá-los da mesma maneira. Eu tenho um princípio, eu tenho os valores que não mudam. Mas a forma é conforme a personalidade dele. Então, cada criança, ela tem uma inclinação singular, ela tem uma personalidade singular, ela tem um temperamento singular, ainda que esteja na mesma família. Então, eu preciso entender os meus filhos. Eu não posso motivá-los da mesma maneira que eu motivo o meu filho mais velho com o meu filho mais novo. São formas que a Bíblia nos ensina dentro de casa. Eles são diferentes e eu preciso fazer isso. Tem um texto que a gente sempre fala da criança, né? Eduque a criança no caminho que deve andar, e até o final da vida não se desviará dele. Esses são os versos que nós mais citamos de maneira errada dentro da igreja, às vezes dentro de casa. Nós não compreendemos, uns acham que é promessa, e aqui está um provérbio. A maioria das pessoas não entende o que esse verso quer dizer. Muitos entendem, olha, você precisa ensinar os seus filhos a acordar cedo, a vir para a escola bíblica, eles precisam se batizar, eles precisam fazer parte de um ministério. E aí, quando eles crescerem, mesmo se eles vão se desviar do caminho, quando chegar no final da vida, eles vão voltar para Deus. Opa, será isso mesmo? Tem tantos filhos que nós vimos que foram criados na igreja dessa forma que eu falei, e nós estamos entendendo errado. Tem 2 interpretações erradas aqui. O filho que depois desperdiça a sua vida no mundo e não consegue voltar para Cristo, não há nenhum conforto nisso. Isso aqui não é uma verdade. A Bíblia nos ensina o que esse verso significa. A Bíblia está dizendo aqui que a chave para nós entendermos aqui é o caminho. A Bíblia está nos ensinando aqui. Ensina o caminho, o estilo. Você tem que descobrir qual é o estilo, o temperamento, a personalidade do seu filho e entender como ele é, e assim você ensina ele no caminho, da forma e da personalidade que ele tem. Então, uma tradução melhor seria: treine a criança de acordo com os seus dons individuais e tendências. Essa é a melhor maneira de nós criarmos os nossos filhos. Você, pai, você, mãe, precisa entender. E a prova que você os compreende, que você entende, está lá em Provérbios 14, 29, que diz assim: um homem de entendimento tem paciência. A prova que você entende e compreende seus filhos é se você é paciente com eles. Está aqui um grande segredo também. Esta é a prova. Quando você entende, você é paciente com o seu filho. Você sabe da onde os seus filhos vieram? Você sabe disso. Você sabe como é que eles foram formados. Você sabe como eles nasceram, como foram criados. Você precisa entender os seus filhos. Uma das dificuldades que nós temos é essa, de entender os nossos filhos. E a segunda lição: se eu preciso criar os filhos conectados com Deus, eu tenho um modelo que é Deus. O Pai Celestial é o nosso modelo perfeito. Então eu preciso ir para a segunda lição que eu quero transmitir aqui para os irmãos. Eu preciso entender os meus filhos e eu preciso aceitar os meus filhos. Essa é a segunda lição. Está lá no Salmo 145, verso 8. A Bíblia diz assim: o Deus eterno é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. Não é fácil aceitar os filhos. Teve uma vez que eu fui visitar uma família muito querida, que pediu que o pastor fosse ali, e ela falou assim: pastor, eu criei a minha filha na igreja, mas ela sempre tinha uma cara na igreja e outra fora. E teve um dia, pastor, que ela chegou em casa com 3 piercings na orelha. E eu, quando eu olhei aquilo, falei: misericórdia, meu Deus, o que eu fiz?
O que eu fiz para merecer isso? Como se aquilo ali fosse a última coisa do mundo. E o tempo passou, aquela menina começou a fazer tatuagem, se tatuou o corpo inteiro, colocou piercing no nariz, alargador, ela fez um monte de coisas. E aí aquela irmã me chamou na igreja e falou: pastor, tem como eu aceitar isso? E eu disse para ela: você precisa aceitar a sua filha, que não quer dizer concordar com ela. Quando nós olhamos dessa perspectiva de Deus, realmente você precisa aceitar. Você é perfeito? Não. Nós não somos perfeitos. Deus aceita você do jeito que você é. Isso é a graça de Deus. Quando nós pensamos que nós precisamos aceitar os nossos filhos do jeito que eles são, isso se chama graça. Você aceita os seus filhos, não o que eles fazem. Está aqui uma grande diferença. Normalmente nós temos tendência de rejeitar os nossos filhos quando eles fazem coisas erradas. Quando eles não se parecem da maneira como nós queremos que eles se pareçam. Quando eles não vestem da maneira como nós queremos que eles se vistam. Quando eles não alcançam os nossos padrões como nós fôssemos o padrão deles. Deus nos diz que nós devemos aceitá-los. A Bíblia diz que os filhos são um presente de Deus. E você tem que aceitar esse presente. Essa personalidade. Talvez você possa ter várias dificuldades com isso. Mas foi Deus que escolheu os filhos para nós. Ele mesmo nos colocou dentro da nossa família. Ele escolheu por você. Não é você que faz essas escolhas. É Deus. Foi Ele que escolheu para você e Ele usou o seu DNA para isso. Então nós olhamos que Ele colocou os nossos filhos como nossa responsabilidade, mas Ele nos colocou como um presente. Então a Bíblia diz que nós temos que aceitar os nossos filhos. Romanos, capítulo 15, verso 7, diz assim: aceitem uns aos outros da maneira que Cristo os aceitou. Deus tem, de uma maneira especial, através de Cristo, nos recomendar que nós possamos aceitar uns aos outros. A Bíblia mostra aqui que Deus colocou os seus filhos na sua família. E você precisa entender. Aceitar esse presente de Deus é não tentar fazê-lo como você mesmo. Você tem que afirmar a singularidade de cada um deles. Você tem que enviar alguns sinais para que os seus filhos possam entender que eles, cada um deles, são especiais. Você não pode ficar mandando sinais dizendo que eles precisam ser como você, como esse padrão. Você precisa estar interessado nas coisas, quando você falar com seus filhos, nas coisas que Deus tem colocado diante deles, que às vezes nós queremos que os nossos filhos estejam interessados nas nossas coisas. Que eles sejam tão bons como nós fomos na escola. Que eles sejam atléticos como nós fomos. Que eles possam ter interesse em tocar como eu toquei, ou ser melhor ou pior. Nós sempre usamos esses mesmos exemplos. Olha, você tem que ser como eu, fazer como eu faço. Isso está errado. Está falta de conhecimento. Nós precisamos apreciar a vida dos nossos filhos e aceitar os nossos filhos. Não concordar com as coisas erradas que eles fazem. Às vezes nós não entendemos essa falta de conhecimento e de apreciação pela maneira como Deus fez cada um dos filhos. Às vezes eu olho para os meus 3 filhos e eu falo assim: ele está fazendo aquilo ali, mas eu não faço isso não, acho que é minha esposa. Quando eu vejo uma qualidade, eu acho que é a minha qualidade que ele puxou, não da esposa. Nós temos essa tendência de achar que os nossos filhos não nos puxaram. Nós temos um padrão muito grande de influência sobre os nossos filhos. Nós precisamos entender que eu preciso entender cada filho e eu preciso aceitar cada filho que o Senhor tem me dado. Se eu quero realmente ser um Pai Celestial, assim como ser um pai como o nosso Pai Celestial, eu tenho que entender, aceitar os meus filhos, e eu preciso fazer uma terceira coisa. Eu preciso disciplinar os meus filhos.
Igreja, você ainda lembra dessa palavra disciplina? Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 6, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. É um sinal do amor de Deus quando você é disciplinado por Deus. A Bíblia diz que se você é um cristão, se você está fazendo alguma coisa errada, e se você não recebe nenhuma disciplina, então você não é cristão. Quando nós erramos diante de Deus, nós recebemos a disciplina. A disciplina é uma evidência de que você é um crente. E você está sujeito a ela. Tanto de Deus, como de uma liderança, como de uma igreja, como dos pais para com os filhos. A Bíblia diz que se eu não disciplino os meus filhos, duas coisas são verdade. A primeira delas, que isso prova que realmente eu não amo os meus filhos. Provérbios 13, 24 diz assim: quem não corrige o filho não ama, e quem ama o filho corrige enquanto é tempo. Provérbios 13, 24 diz isso. Então, se eu amo os meus filhos, eu preciso corrigir. Se eu não faço, eu estou declarando que eu não amo. E que amor é esse? Que eu não consigo colocar limites no filho? Que eu não consigo encorajar os filhos a viver melhor? E sabe uma outra coisa? Isso mostra que eu estou participando da destruição da vida deles. Se eu não os corrijo, se eu não os disciplino. A Bíblia diz isso. Provérbios 19, 18 diz: corrige os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não queira a morte deles. Ou seja, você pode corrigir, mas cuidado para não descarregar raiva na vida dos filhos. Então a Bíblia está nos ensinando aqui que eu preciso disciplinar. E eu preciso entender uma grande diferença entre disciplina e punição. Deus nunca pune os seus filhos, Ele disciplina. E toda a punição para os seus pecados já foram colocados ali na cruz. Toda a condenação para a vida da humanidade já foi colocada na cruz do Calvário. Cristo pagou por isso. Jesus Cristo pagou isso lá na cruz. Então por que Deus puniria novamente a cada um de nós? Deus, Ele não quer punição. Deus quer disciplina, quer que nós possamos corrigir a vida dos nossos filhos. Sabe qual é a diferença? A punição, quando você quer dar, está infligindo uma penalidade. Alguma coisa que a pessoa fez e você quer punir. Quando eu disciplino, eu quero promover o crescimento da vida dos nossos filhos. Eu preciso encorajar, promover a vida deles. Eu quero que você cresça e seja diferente, que você seja melhor. O foco da punição é no passado, mas o foco da disciplina é lá no futuro. Então nós precisamos entender isso, que a disciplina ela é bem-vinda. Essa é a atitude certa para a vida com os nossos filhos. Quando eu puno os filhos, eles ficam com medo. Agora, quando eu os disciplino, eu dou segurança a eles. Eu encontro várias vezes essa verdade. Às vezes eu quero punir porque eles fizeram alguma coisa, eu corto a internet, eu corto a brincadeira, eu corto alguma saída e eles ficam com medo de mim. Mas quando eu trago a verdadeira disciplina que eu os encorajo, eu trago segurança para a vida dos meus filhos. É assim. 1 João, no capítulo 4, verso 18, diz assim: no amor não há medo. O perfeito amor afasta o medo. Portanto, o amor não é perfeito em quem tem medo, porque o medo traz em si o castigo. Então nós precisamos entender muito bem isso. Cristão não pode ter medo de Deus, porque Deus não nos pune. Ele nos encoraja porque Ele nos ama. Assim tem que ser a nossa relação com os nossos filhos. O resultado disso vai ser que os nossos filhos vão aprender que na vida, se nós erramos, nós caímos, tropeçamos, mas nós nos levantamos e prosseguimos a nossa caminhada. Então eu estou aqui nessa mensagem para compartilhar essas 3 aplicações que é muito importante. Eu preciso entender os meus filhos. Eu preciso aceitar os meus filhos. E eu preciso disciplinar os meus filhos. Lembra?
A ideia é você encorajar a vida dos seus filhos. A Bíblia também nos ensina como fazer isso. Como alguns autores também que escrevem sobre família. Eu peguei aqui uma ideia de disciplina aqui de James Dobson, no seu livro escrito Ouse Disciplinar. Ele usa 3 palavras aqui que descreve a disciplina bíblica. E ele traz aqui 3 características. Ele diz assim, quando você precisar disciplinar o seu filho, corrigir a vida do seu filho, a Bíblia diz assim, ele dá essa sugestão, faça isso calmamente. Não é para aliviar a sua frustração. Quantas vezes eu tenho batido nos nossos filhos porque eles estavam sendo disciplinados, mas era para aliviar a minha própria frustração. Eu preciso entender isso. Provérbios 29:11 diz assim, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e domina. E a Bíblia diz, pais, não trate os seus filhos de maneira que eles fiquem irritados. Ao contrário, você deve criá-lo com disciplina de acordo com os ensinamentos cristãos. Efésios 6:4, que a gente sempre lê. Então eu preciso fazer isso calmamente, eu preciso fazer isso rapidamente. Quem não corrige o filho não ama. Quem ama o filho, o corrige enquanto é tempo. Já li isso aqui. Então não demore. Não use aquela frase que nós sempre falamos, vou esperar o seu pai chegar e vou falar para ele. Faça imediatamente. É na hora. Não demore. Não pode, talvez, surtir o efeito que precise. Colossenses 3, verso 21 diz assim, pais, não irrite os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então essa é a ideia que Dobson traz aqui para nós. Quando precisar disciplinar, faça isso calmamente, faça isso rapidamente e faça isso esporadicamente. Nós não podemos toda hora estar disciplinando um filho, toda hora chamando a atenção, toda hora corrigindo. Precisamos sim, a todo momento estar ensinando da palavra de Deus. Quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando estou assentado, quando estou andando, a todo momento a Bíblia diz isso. E por último, eu quero encerrar essa mensagem dizendo, eu preciso expressar amor para com os meus filhos. Essa é uma realidade nos dias de hoje. E tem 3 maneiras que a Bíblia nos diz que nós precisamos fazer isso. A Bíblia é cheia de exemplos do amor de Deus para com o ser humano, para com a humanidade. Nós temos aqui vários exemplos do amor de Deus como um pai para a nossa vida. Esse grande amor que nos constrangeu, esse grande amor que nós recebemos. Então, existem 3 maneiras de expressar. A primeira delas é através da afeição. Nós precisamos expressar esse amor através da afeição. É o contato físico, o toque físico, é o abraço, é o beijo. É aquele aconchego que você dá, é o carinho. Se você cresceu numa família assim, você é uma pessoa melhor, você tem a certeza disso. Mas se você não cresceu numa família que você não tinha muito contato físico com seu pai, com a sua mãe, não tinha muito toque físico, você não tinha um amor demonstrado através da afeição, você pode ter dificuldades. Mas se você conheceu o amor de Deus por você, você já experimentou isso e você pode fazer isso. O Salmo 145, verso 9 diz assim, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Deus, Ele é afetivo conosco. E você também pode fazer isso com os seus filhos, através da afeição e através da afirmação. É a maneira como nós falamos com os nossos filhos. O Salmo 145 ainda, o verso 14, diz assim, o Senhor sustém a todos os que estão a cair e levanta a todos os que estão abatidos. Os nossos filhos são moldados através da maneira como nós falamos com ele. Se é taxativo, se nós somos negativos, nós colocamos eles para baixo. Mas se nós o afirmamos, nós o encorajamos, que eles podem fazer diferente. Eu lembro a primeira vez que eu fui chamar a atenção de um sobrinho, que ele tinha reprovado de ano, naquele tempo ainda, né? E eu chamei a atenção dele e falei, você vai perder um ano da sua vida, você está perdendo muito tempo, por que você...
errou? Por que você repetiu de ano? Eu, como tio, fiz isso. Mas aí depois chegou uma pessoa mais experiente do que eu, disse para o meu sobrinho: olha, você vai sim perder um ano da sua vida, você não tinha motivos, mas existe um novo ano se iniciando e uma nova oportunidade para você. Você vai conseguir. Nós vamos te ajudar a passar de ano. Nós vamos ajudar você a estudar. Nós vamos fazer reforço. E quando eu ouvi aquilo, eu percebi que nós precisamos também amar através da afirmação, de como nós falamos. Então, quando eu aprendi a ser pai, quando o meu primeiro filho nasceu, que a gente também nasce como pai, quando o filho nasce, eu aprendi que nós precisamos, através da afirmação, encorajar a vida dos nossos filhos para serem melhor. E a terceira lição de como nós podemos expressar esse amor para com os nossos filhos é através da atenção. Como os nossos filhos precisam disso? Atenção individual. O Salmo ainda 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que invocam. Não é verdade? Deus não está próximo de nós quando nós o invocamos como Pai, como um Deus bondoso, um Pai amoroso. Assim, nós temos que dar atenção à vida dos nossos filhos. Se nós desenvolvemos um relacionamento afetivo com eles, em termos de palavras de afirmação, de darmos atenção, essa é a maneira que os nossos filhos vão se sentir amados. Então, você não precisa mais ouvir as frases que normalmente você ouve. Ah, os meus pais não me entendem. Eles são muito retrógrados. Que isso possa ser eliminado da sua vida. Que você possa criar os seus filhos conectados com Deus. Como um pai celestial, você pode também ser pai. Então você precisa entender o seu filho. Você pode dizer isso ao seu coração? Eu preciso entender os meus filhos. Eu preciso aceitar os meus filhos. Eu preciso disciplinar os meus filhos. E eu preciso expressar amor para com os meus filhos. Que Deus possa abençoar essa palavra ao seu coração, à sua família. E que Deus o abençoe nesse congresso da família, que possa vir de encontro à sua real necessidade. Deus abençoe a vida da igreja e o ministério do pastor Marcos. E aí, meus queridos, gostaram da reflexão? Vocês viram como é importante o exemplo? A importância de respeitar o direito do seu filho, aceitá-lo, usando de princípios e valores da palavra do Senhor. Às vezes uma geração tem dificuldades em acolher a outra, diante de tantas coisas que acontecem conosco. Mas é possível, baseado em princípios da palavra de Deus, nós rompermos algumas coisas das gerações do passado, que de repente não tiveram tanta sensibilidade em alguns momentos, e nós podemos ajustar e aperfeiçoar e mudar outras coisas nas gerações futuras. Isso significa vida. Isso significa ensinarmos em casa, ensinarmos no levantar, ensinarmos no deitar, como é divisa para todos nós. Precisamos, irmãos, todos os dias, buscarmos o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, que é o dono da nossa casa. Precisamos, como maridos, esposas, filhos, pais, avós, tios, profissionais, todos os nossos laços fraternos, estarmos sempre na busca de vivermos algo melhor. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Olá pessoal, e o nosso culto está acabando. Eu não ia nem voltar aqui, mas eu pedi o meu direito de resposta, porque o meu marido, pastor Marcos, implicou comigo anteriormente falando do meu cabelo. Eu queria dizer para todos vocês que eu não tenho cabelo branco. Ele sim tem cabelo e barba branca, mas eu não tenho. O meu cabelo é vermelho naturalmente, tá bom? Agora nós estamos chegando a esse final de culto maravilhoso, que foi uma bênção, e nós agora vamos matar a saudade da família Paiva. Jefferson Paiva e família vão cantar um cântico para encerrar esse culto. Amanhã nós estaremos aqui novamente, reunidos online, mas reunidos para louvar o Senhor às 10 horas da manhã.
Um beijo grande para vocês, saudades e breve nos veremos. Fiquem com Deus. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo, como o amor do nosso Deus. Grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como um homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além do céu, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo, como o amor do nosso Deus. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração e receber o amor